O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que o pedires a Deus, Ele vô-lo concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ouvintes da Central FM, amigos que nos acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais, sempre é uma alegria muito grande refletir a palavra de Deus juntamente com vocês, nesse veículo de comunicação. A você que se encontra aqui na Igreja Matriz, a você que veio buscar uma palavra para acalentar o seu coração, nesse dia de tantas recordações, de tantas memórias, de tanta afetividade e de tanta saudade que você tem em relação aos seus parentes, amigos falecidos. Pois bem, você e eu, nós estamos aqui para renovar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, Marta, no Evangelho em que ouvimos, representa as nossas angústias, a nossa sensação de abandono, o nosso medo diante da morte. Marta se torna modelo daquela pessoa que procurou o Senhor Jesus e diante dessa procura, Marta foi capaz de reconhecer a divindade de Jesus e de professar a fé. Assim, Marta é modelo de todos nós, que choramos no dia de hoje a saudade da perda do nosso ente querido. E aí então, amados irmãos e irmãs, nós adentramos a um mistério muito grande, o mistério da morte. Segundo a tradição da igreja, segundo a tradição bíblico-catequética da igreja, a morte existiu no mundo por causa do pecado. O ser humano que se tornou desobediente a Deus, e pela desobediência a Deus, houve uma ruptura, houve um fechamento. Portanto, como consequências do pecado, segundo a igreja, segundo a tradição do livro do Gênesis, aconteceu a morte. A morte, então, é consequência do pecado. Mas Deus, que não abandonou o ser humano, continua a oferecer meios para que este ser humano seja reconciliado com Ele. Deus continua agindo na sua vida através de sinais, gestos, acontecimentos, para que você volte para Ele de todo o coração.
Então o Senhor continua a bater a porta da sua alma, do seu coração. E se você hoje disser sim a Deus e professar a fé na ressurreição, você pode ter certeza que Ele fará morada dentro da sua alma. Amados, Deus procurou a reconciliação do ser humano através de várias maneiras, através dos profetas, através da história. O mais interessante de tudo isso é que por meio da história, por meio de alguns personagens, nós encontramos alguns lampejos, algumas frações da reflexão a partir da ressurreição. Na primeira leitura, nós ouvimos a história de Jó. Jó, que era um homem que tinha tudo, mas Jó perdeu tudo que tinha, até mesmo a família. Jó agora passava por um problema na alma, porque ele estava profundamente envolvido por verdadeiras manchas no corpo, verdadeiros machucados, feridas. Jó, então, ele chega à conclusão que o importante para ele não era a situação na qual ele estava vivendo, mas o importante para ele era a certeza da ressurreição. Por isso que Jó afirma: eu creio que o meu Redentor vive e que Ele dará a força para que eu possa contemplá-lo face a face. Olha que profissão de fé. Naquela época não existia ainda uma fé clara na ressurreição. E aí então nós ouvimos o livro da sabedoria. O livro da sabedoria foi escrito no século II a.C. Naquele momento já começa a ter uma reflexão clara a respeito da ressurreição. No século II, o Império Grego invadiu as terras de Jerusalém, profanaram o templo, acabaram com a identidade do povo. E o interessante de tudo isso é que um grupo de pessoas liderada por Simão Macabeu esse grupo se tornou revolucionário, lutando para que a fé pudesse ser vivida mesmo sob a cultura grega. E aí então, amados, esses irmãos morreram porque eles professaram a fé no Deus Uno. E no momento da morte destes, eles professaram a fé na ressurreição. Só que eles compreendiam a ressurreição de duas maneiras. A primeira forma que eles compreenderam a ressurreição era através da saudade, da memória. A segunda forma era através dos filhos. De fato, quando um ente querido nosso falece, nós queremos reconstruir a nossa vida junto com eles. Então nós guardamos alguma lembrança, algum objeto que se torna um sacramental para nós. Todas as vezes que nós olhamos aquele objeto, é como se a pessoa continuasse viva em nossa memória, em nosso coração. Então, no século II, começou a existir essa reflexão, que a memória era uma forma de eternizar aqueles que conviveram. Mas também existia outra forma, os filhos. Por isso que um casamento deveria ter filhos para o povo de Israel no Antigo Testamento, porque a memória do pai seria continuada através do sobrenome nos filhos. Olha que interessante. Somente com Jesus Cristo que nós temos a certeza da ressurreição. Cristo, quando morreu, Ele desceu às profundezas dos infernos para nos mostrar que nós não fomos rejeitados por Deus, que Deus continua a ouvir o nosso coração, que Deus continua a nos buscar. Se o pecado nos foi dado pela desobediência de Adão e o pecado gerou a morte, em Cristo a obediência gerou a nova vida. Por isso o apóstolo Paulo nos dizia o seguinte, que nós somos chamados a ter a mesma afeição do Senhor Jesus Cristo. A afeição do Senhor Jesus Cristo é uma afeição profundamente pura, porque está impressa em nossa alma a filiação divina.
Quando Cristo ressuscitou, Ele nos mostrou que nós somos para Deus e que nós estamos neste mundo apenas como romeiros, como peregrinos, e nessa vida nós precisamos cada vez mais compreender que precisamos viver inteiramente, não intensamente, mas inteiramente, a cada momento, a cada segundo, praticando o bem, aceitando a proposta do Senhor. A tal passo que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, se com Cristo morremos, com Ele ressuscitaremos. Portanto, a nossa meta deve ser o céu. O céu deve ser o horizonte seguro, o nosso ponto de chegada. Foi a partir da ressurreição de Jesus Cristo, amados, que nós temos os escritos do Novo Testamento. Foi a partir da ressurreição de Jesus Cristo que nasceu a igreja. A igreja não nasce do crucificado, mas a igreja nasce do ressuscitado. Porque o que é a igreja? Senão um grupo de discípulos que aderiram à fé na ressurreição de Jesus Cristo. Em nome da ressurreição, os apóstolos se entregaram à evangelização, procuraram plasmar a vida a partir dos ensinamentos de Jesus, interiorizaram, passaram pelo coração tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. A partir da ressurreição de Jesus Cristo, eles foram capazes de transformar a vida de muitas pessoas e de serem transformados mediante essa pregação da palavra. Por isso, novamente, eu volto à certeza do apóstolo Paulo, que nada nos poderá separar do amor de Cristo, nada, nem mesmo a morte. Pois, graças ao Cristo, nós somos mais do que vencedores. Portanto, a partir da nossa participação na fé em Jesus Cristo, a partir da nossa profissão de fé em Jesus Cristo, assim como Marta professou a fé em Cristo, nós somos chamados a crer na ressurreição. Mas a ressurreição não é um evento somente para a nossa morte, mas a ressurreição acontece a cada momento que nós superamos os nossos ciclos de morte na vida e encontramos sentido na nossa existência. Quando eu consigo superar aquilo que me joga ao chão, quando eu consigo superar aquele vício que acaba com a minha pessoa, quando eu consigo superar alguma raiva, alguma dificuldade que está dentro de mim e começo a sentir uma harmonia dentro do meu coração, eu já estou vivendo a experiência da ressurreição. Porque a ressurreição, ela começa aqui e agora, como São João dizia. A vida eterna consiste em crer em Jesus de todo o coração, em crer que a vida é maior do que a morte, em crer que o amor é imortal. Quem ama não morre. Essa é a certeza da nossa fé. Agora, como agir diante dessa palavra santa? Como agir diante dessa palavra bendita na nossa existência, para que tenhamos uma prática de fé? Primeiramente, meu irmão, minha irmã, é necessário que você aumente a sua fé. Aumentar a sua fé significa você superar um pouco aquela fé ingênua, para que você creia de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento em Jesus Cristo. É necessário que você creia. Só que você só vai crer quando você se encontrar com Cristo, como Marta o encontrou. Segundo caminho, é necessário que você não inquiete o coração, não perturbe a sua alma diante deste mal que todos nós devemos passar. São Francisco de Assis dizia o seguinte, que é morrendo que se vive para a vida eterna. A morte para a igreja não é o fim, mas a morte para a igreja é uma transformação. Como dizia, desfeitos nossos corpos mortais,
recebemos um corpo imperecível. Então aquelas pessoas que nós amamos, pela fé da igreja, não são tiradas de nós, mas se tornam os nossos intercessores. Último caminho. A necessidade de procurar viver a vida em toda a sua totalidade, de experimentar a vida. Às vezes nós nos tornamos profundamente metódicos, às vezes nós perdemos a capacidade de sentir a vida, às vezes nós queremos discutir, brigar por coisas pequenas, mas o essencial apenas é viver. Viver e assumir as consequências da vida. Tudo é questão de escolha. Se eu escolho viver os meus sentimentos, a minha fidelidade a Cristo, o meu ser orientado para Cristo, eu posso ter certeza que eu estarei vivendo a ressurreição. Para terminar a pregação no dia de hoje, a certeza que essa nossa oração nada mais é do que uma carta de amor que nós mandamos para os nossos entes queridos. Vou fazer igual o Valdomiro Santiago aqui, né? O senhor assiste o Valdomiro Santiago de vez em quando? Não. Tá vendo? Ele manda levantar a mão, não manda? Quem já viu aqui um carteiro, ou quem é um carteiro? Quem já viu um carteiro, levante o braço. O que o carteiro faz, gente? Entrega uma carta. E o que tem numa carta? Uma mensagem. Portanto, essa nossa missa hoje é uma carta que nós estamos entregando ao Senhor Jesus. E nós temos a certeza que o Senhor Jesus levará essa nossa carta amorosa para o nosso ente querido. Jesus é como se fosse um mensageiro para nós no dia de hoje. Por isso que é importante rezar pelos mortos. Rezar pelos nossos irmãos falecidos nada mais é do que rezar pedindo que o Senhor os acolha no coração sagrado. É torcer para que os nossos irmãos e irmãs aceitem a misericórdia de Deus. Rezar pelos nossos entes queridos nada mais é do que expressar essa carta de amor. Tudo isso é possível só por causa de Jesus. Porque para Jesus não existe nenhum passado, nem um futuro. Porque Cristo, Ele é. Ele não será e nem foi. Ele é. Portanto, o sacrifício do Cristo que hoje nós celebramos atinge os nossos irmãos falecidos e atinge a igreja dos santos e dos anjos. Porque nós só formamos uma única comunidade, a comunidade daqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então é o sangue do Cordeiro de Deus que nos torna irmãos. É o sangue de Jesus Cristo que nos torna uma única igreja. Uma igreja que professa a fé e que crê no seu Senhor. Vamos pedir hoje essa graça de Deus para que saiamos daqui profundamente envoltos por essa fé na ressurreição. Sejamos capazes de redescobrir Jesus como o único Senhor e Salvador, o único mensageiro que leva a minha carta de amor para os meus entes queridos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,